o dado de rejeição. O Bolsonaro está com 51%, ele tinha 52% na última pesquisa. O Lula está com 39% e tinha 39% na anterior. Né? Os dados entre os dois que realmente contam mais devido à polarização. Então a rejeição ficou basicamente onde está. Isso é um bom dado para o Lula, porque no segundo turno é uma guerra de rejeição. Né? Ganha quem tem menor rejeição, quem consegue aumentar a rejeição do outro. Agora, o Toledo falou uma coisa importante, 14 pontos de diferença significa o seguinte, se mexer 7 pontos, se o Bolsonaro crescer 7, ele tira 7 do Lula. Então, é confortável, mas não é uma coisa impossível de acontecer. É que é difícil. Coloca de novo para mim na tela as rejeições dos demais candidatos, eu vou te falar, Bombig, só para a gente dar, que estava na tela. Coloca aí, Luísa, por gentileza. Você consegue botar? Vamos lá. Só para a gente dar agora todo mundo. O Bolsonaro 51, o Lula 39, o Ciro Gomes 24, Vera PSTU 13, Léo Péricles UP 13, Felipe Dávila 13, Simone Tebet 14, Soraya Tronic 14, Sofia Manzano 11, Emael 11, Padre Kelmon, que substituiu o Roberto Jefferson 12. Assim, essas rejeições menores também é uma taxa de conhecimento menor que a Simone Tebet tem. E o Ciro tem uma rejeição menor do que o Lula no Datafolha, né? Vamos lá, Bombig, analisa a rejeição agora, por gentileza. Eu só concluir, o Bolsonaro não está conseguindo aumentar a rejeição do Lula. Com base na Datafolha, ele não está conseguindo aumentar a rejeição do Lula. Vem fazendo um trabalho danado nesse sentido. Utilizou o 7 de setembro para falar mal do Lula, falar mal do PT, utiliza o programa eleitoral. Então, eu acho que aí é um dado que dá um alívio para o PT, né? Mesmo com toda essa campanha de reativar esse sentimento antipetista que foi determinante em 2018, quando a gente olha a pesquisa, não está surtindo efeito nesse sentido. E também não consegue abaixar dele. Então, é mais uma semana em que ele não aumenta do Lula e também não abaixa dele. E aí eu acho que isso é um dado preocupante para a campanha do Bolsonaro. Tem chão, tem campanha, o segundo turno é um monte de história, ele pode aumentar a do Lula e aí, consequentemente, a dele diminuir, né? Porque não que a dele diminua, mas ele aumenta do Lula e reativa o antipetismo, e aí o voto volta para o lado dele, como observou o Toledo, vale dobrado, mas até agora não está dando certo não, hein? Não está dando certo. Esse é um dado que é importante, não aumenta a rejeição do Lula. Esse ponto aí do Bombig não é importante? Não é uma coisa importante para o Lula essa pesquisa, a rejeição ter ficado nesse patamar, Toledo? Sem dúvida. Agora, se a gente olhar, o Bolsonaro também está mais ou menos parado se você olhar só de julho para cá, né? Aqui se compara com o começo do ano desse ano, final do ano passado, aí deu uma queda razoável. Tem outro dado aí da pesquisa Datafolha que eu estava vendo aqui enquanto vocês falavam, me perdoem, que a avaliação positiva do Bolsonaro parou de melhorar. A avaliação do governo Bolsonaro parou de melhorar. E isso é um problema grave, porque independentemente dos sentimentos odientos que levaram até o assassinato de um apoiador do Lula em Mato Grosso ontem por um defensor do Bolsonaro, né? O cara tentou decapitar o cara. Independentemente disso, o fator fundamental em qualquer eleição continua sendo o bolso. E se a avaliação do governo não melhora, é porque a situação das pessoas, a situação econômica das pessoas, principalmente os mais pobres, não melhorou. E não melhorando, é muito difícil um governo conseguir se reeleger. Essa é vamos lembrar sempre, existem dois tipos de eleição. Eleição de continuidade, quando a maioria das pessoas está satisfeita com o governo que existe, ou eleição de mudança, quando a maioria está insatisfeita. E é uma eleição de mudança, parece, né? Porque você falou uma coisa importante. De fato, a rejeição dele, se pegar do começo do ano para cá, caiu. Agora, PEC kamikaze, né? Aumentou o auxílio. É um presidente que usa a máquina a seu favor. A gente viu o que aconteceu no 7 de setembro. Um sequestro, né, do bicentenário da independência para fazer comício eleitoral para ele. E mesmo assim, ele é o presidente candidato à reeleição com o pior desempenho nessa altura do campeonato. Ele está numa situação pior do que o Fernando Henrique estava em 98, do que o Lula estava em 2006 e do que a Dilma estava em 2010. Ou seja, tem jogo nessa eleição? Tem, mas se a gente olhar com calma, hoje, o Lula ainda é o franco favorito nessa eleição, né, Toledo? Sim, só acho que a campanha do PT deveria se preocupar em fazer mais campanha, e em ocupar mais espaço, criar mais notícia, tentar fazer atos de mobilização, porque o saldo desse 7 de setembro, a meu ver,
além de todos os crimes que foram cometidos pelo Bolsonaro, ali os crimes eleitorais, de uso da máquina, etc., foi que passou-se a impressão de que só o bolsonarismo é capaz de encher as ruas, de que só o Bolsonaro empolga os seus eleitores, que é uma sensação que, na campanha do Lula, só aconteceu depois da entrevista no Jornal Nacional, né? Mas durou muito pouco tempo. Inclusive depois do debate, não houve no nenhum tipo debate, ele não foi bem no debate.